Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar a respeito de como ter sucesso nos momentos mais importantes da sua vida e naquelas conversas decisivas, aquelas conversas realmente importantes, que tem muita coisa em jogo. Você gostaria de saber o que fazer para ter sucesso nesses momentos? Eu sou Caroline Calassa, sou coach executivo de negócios. É exatamente esse segredo que eu vou te contar no vídeo de hoje. E no vídeo de hoje eu vou te contar por que nesses momentos decisivos, nesses momentos importantes em que a gente vai ter aquelas conversas mais essenciais, a gente normalmente fica inseguro, com medo, ansioso e às vezes acaba não falando nada do que a gente gostaria ou não tendo os resultados que a gente gostaria. Se você parar para pensar, nós, quando vivíamos na caverna, quando a gente vivia no mato e a gente tinha que brigar com os leões e a gente tinha que lidar com os predadores, lá os nossos antepassados, nosso corpo era preparado para nos defender e a nossa mente fazia isso. Nossa mente continua fazendo a mesma coisa. Como é que a nossa mente nos defendia quando a gente vivia no meio do mato, tinha que pescar, caçar e lutar contra leões, jacarés e predadores? A nossa mente, nesses momentos, ela mandava comandos para o nosso corpo para que a gente estivesse preparado para bater ou para correr. E é assim até hoje que acontece nas conversas decisivas. A gente se prepara para brigar ou para se defender. E é por isso que nesses momentos a circulação do sangue, que devia estar aqui para nos ajudar a raciocinar, a pensar, para tomar as melhores decisões e falar as coisas certas, sempre vai para os membros, para os nossos braços e para as nossas pernas, porque a gente precisa deles para bater ou para correr. Mas agora vai o que você precisa fazer caso daqui para frente você não queira tratar com as coisas mais importantes, participar das melhores reuniões ou ter aquelas conversas mais importantes da sua vida pensando com o cérebro de uma ervilha e não com o seu raciocínio funcionando muito bem. A primeira coisa que você precisa é se planejar para essas conversas decisivas. E se planejar é decidir qual é o resultado que você deseja de uma determinada conversa. Seja uma reunião importante, seja uma conversa 1 a 1, seja uma conversa com um grupo de pessoas. Quando você vai para esse tipo de conversa, você precisa saber exatamente qual é o seu objetivo com aquela interação. O que você gostaria que fosse o resultado daquela conversa. E depois que você definiu qual é o seu objetivo e qual o resultado você gostaria que houvesse ali, você precisa definir 3 cenários possíveis. Ou seja, pense em como aquela conversa pode se desdobrar. Pode ser que seja o primeiro cenário. O primeiro cenário é tudo muito bem, a pessoa receptiva, a pessoa respondendo as coisas que você pergunta e a conversa fluindo com muita tranquilidade. Mas também pode ser um cenário 2. O cenário 2 é, a conversa começa muito bem, mas em um determinado momento você começa a se desentender com a pessoa que está do outro lado e aí de repente a coisa toma uma proporção que não era o que você esperava ou imaginava. Como tomar controle dessa situação de novo? Você precisa prever que esse cenário pode acontecer. Existe um terceiro cenário, que é o pior dos cenários possíveis. Ou seja, desde o primeiro momento, a outra pessoa, as outras pessoas armadas, na defensiva ou no ataque contra você, e a conversa não começa bem e não se desenrola bem. Então sempre desenhe esses 3 cenários possíveis para a conversa que você vai ter. O primeiro, tudo muito bem. O segundo, as coisas podem fugir um pouquinho do controle, não é o pior cenário possível, mas também não é o melhor. Ou o terceiro cenário, que é tudo dando errado desde o começo e as coisas com tendência a piorar durante a conversa. Quando você imagina os 3 possíveis cenários, você pode definir quais são as formas ou as armas que você pode utilizar em cada um deles. Então, pense no objetivo da conversa, defina os 3 possíveis cenários e para cada cenário defina quais são os recursos que você pode utilizar, quais são as armas que você tem para lidar com eles. Depois que você fez isso, você vai pensar e se preparar um pouquinho antes da conversa através de autopercepção e autoavaliação. O que você vai fazer é se perguntar o seguinte: como é que eu estou agora? Como é que eu estou me sentindo? Observa dentro de você e perceba se você está ansioso, se está nervoso, se você está um pouco descontrolado, se você está calmo, se você está bem, se está confiante, se você está temeroso e pouco confiante. Observa o que está acontecendo dentro de você e dê nome para isso. Estou ansioso, estou nervoso, estou preocupado, estou medroso. Dá nome para aquilo que está acontecendo dentro de você. Quando você observa o estado que está acontecendo dentro de você, imediatamente antes daquela conversa, você tem a possibilidade
de regular o seu estado, ou seja, voltar para o estado ideal, que é onde as conversas mais produtivas acontecem, quando você está no controle. Ótimo, até aí você passou pelos estágios de preparação, definiu qual é o objetivo, definiu os cenários, definiu os recursos que você tem e observou o seu estado emocional imediatamente antes daquela conversa. Agora a conversa começou. A primeira coisa que você vai observar é qual daqueles cenários que você pensou que poderiam acontecer antes, qual deles é o cenário que está se desenhando naquela conversa. Depois que você identificou qual cenário, você vai perceber quais os recursos que você já tinha previsto e que você vai utilizar nesse momento para ter resultados. Depois, ainda durante a conversa, você vai olhar para dentro de você e observar, peraí, como é que eu estou me sentindo agora? Eu estou bem, eu estou calmo, eu estou ansioso, eu estou nervoso, eu estou preocupado. Isso é algo que você vai fazer em alguns segundos. E depois que você percebeu como você está, para voltar ao estado ideal de tranquilidade, de controle, você vai começar a observar como é que as outras pessoas estão. Elas estão ansiosas? Elas estão nervosas? Elas estão descontroladas? Observe e nomeie o estado das pessoas-chave com quem você está conversando. E depois disso, quando você observar o estado do outro, observe quais os recursos ideais você deveria utilizar para trazer o outro para o mesmo estado que você está. O estado de controle de uma conversa produtiva. E quando acabar aquela conversa, provavelmente, nesse momento você vai ter obtido sucesso para o seu objetivo, porque você, ao invés de ficar ali no descontrole e sem condições de tomar decisões com a sua mente em pleno funcionamento, você vai fazer isso com consciência. Os seus resultados e o objetivo que você traçou provavelmente vão estar muito bem delimitados e principalmente você já se preparou e já sabe que recursos utilizar naquele momento em que a conversa se desdobra. Depois que a conversa aconteceu, vem o último estágio, que é o estágio de aprendizado. Você sai daquela conversa e observa o seu estado. Eu me mantive no meu melhor estado em todos os momentos? No controle, centrado, tranquilo? Em algum momento eu me descontrolei? Em que momentos a conversa foi muito produtiva? Em que momentos a conversa não funcionou e não deu nada certo? O que eu poderia aprender com essa conversa? O que eu posso fazer melhor da próxima vez? Parecem muitos elementos, mas não, são coisas muito simples, que se você a partir de agora observar, e se você seguir esse passo a passo, eu te garanto que as suas conversas a partir de então vão ser cada vez mais produtivas e você vai alcançar os seus objetivos. Pensa no antes, pensa no durante e fecha o ciclo com o aprendizado depois. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo. Aqui embaixo tem um e-book para você baixar. Baixa o e-book agora, ok? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.